Olá, seguidoras e seguidores do canal Maria Eunice Souza, Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza e nós vamos conversar agora sobre o eclipse lunar que está acontecendo em Câncer nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020. Eu já falei bastante sobre esse eclipse em outros textos, em outras postagens nas minhas redes, enfatizando principalmente o aspecto coletivo desse eclipse. Aqui eu gostaria de olhar um pouco mais para o aspecto pessoal, individual, que esse eclipse pode representar na nossa vida. Esse eclipse é um eclipse penumbral. Ele ocorre logo depois do eclipse total anelar do Sol, que ocorreu no dia 26 de dezembro de 2019. Este eclipse da Lua em Câncer, ele vem fazer um contraponto exatamente a esse solar que ocorreu em Capricórnio, com um estélio muito poderoso em Capricórnio no dia 26 de dezembro. Então, com essa grande energia concentrada no signo de Capricórnio, na época nós tínhamos Lua, Sol, Júpiter, além de Saturno e Plutão, todos nesse signo, colocando uma ênfase muito grande na nossa vida profissional, nos nossos objetivos mundanos, no nosso papel social, naquilo que a gente está tentando realizar no mundo lá fora, especialmente nas nossas ambições profissionais, nas nossas ambições sociais, no nosso papel como indivíduo inserido numa sociedade. Então essa era a grande ênfase, muito voltada para o trabalho, para o desenvolver um sentido de autoridade. Em termos coletivos, um eclipse que teve um impacto muito forte sobre poderes governamentais, poderes instituídos, governos e chefes de Estado, de um modo geral, que são representados por Capricórnio. E agora, com esse eclipse lunar, nós temos a necessidade de equilibrar e de balancear toda essa força que estava tão concentrada na esfera do trabalho e na esfera profissional. Câncer é o signo que representa a família, o nosso núcleo familiar, a figura da mãe, e representa também os nossos sentimentos, os nossos vínculos, a memória, o passado, também a nossa capacidade de nutrir e cuidar, seja nutrir a nós mesmos, seja nutrir a outros que estão ao nosso redor. Agora, com esse eclipse acontecendo em Câncer, nós temos apenas a Lua nesse signo, se opondo ainda aquele estélio poderoso. Nós temos em Capricórnio Sol, Mercúrio, Saturno, Plutão, e ainda Júpiter lá no primeiro decanato. Somente a Lua e o Nodo Norte no signo de Câncer. Então, esse eclipse, ele é um chamado para nós nos voltarmos para a nossa sensibilidade, para nós ativarmos em nós o arquétipo mais positivo da mãe, o arquétipo do amor, para nós ativarmos o chakra do coração, para nós trazermos à tona os nossos melhores sentimentos e, a partir deles, transformar tudo que estiver excessivamente endurecido na nossa vida. E aqui nós também somos chamados a achar aquele equilíbrio. Se antes nós estávamos extremamente voltados para o mundo externo, para as aquisições materiais, para o trabalho, para a profissão, para as nossas obrigações sociais, para esse desenvolver a autoridade, agora nós precisamos olhar para o nosso coração, para o nosso sentimento, para as nossas necessidades emocionais. A gente precisa abrir mão desse controle excessivo que a gente tem necessidade de exercer lá fora, no mundo ao nosso redor, e buscar a nossa segurança interna, buscar a segurança emocional, que ela é fomentada internamente e ela não depende tanto do exterior. Ela depende apenas da nossa capacidade de nos nutrirmos, da nossa capacidade de tomar conta de nós mesmos, de ativarmos esse arquétipo materno positivo, seja a partir da nossa mãe biológica, da experiência com ela, seja a partir do arquétipo do feminino central dentro de nós. Então, é isso que está extremamente enfatizado neste eclipse, esse chamado a viver o amor
também como uma decisão, como uma filosofia em contraponto a essa busca de exercer poder, de exercer controle. Neste mapa do eclipse atual, nós temos a Lua se opondo a esse poderoso estélio em Capricórnio, como eu já disse, e nós temos também no dia de hoje uma conjunção Casime de Sol e de Mercúrio que potencializa muitos insights, que potencializa nós conectarmos a nossa consciência de uma forma muito potente. Além disso, nós também precisamos lembrar que num eclipse lunar, a Lua é eclipsada. São ativados os temas lunares e por isso pode aflorar dentro de nós, pode vir à luz da consciência muitos temas emocionais, muitos padrões de comportamento, muitos hábitos que precisam ser liberados. Esse eclipse ele acontece junto à cabeça do dragão ou nodo norte, dizendo que a gente precisa olhar para o futuro, que a gente precisa apontar para o nosso caminho de evolução. E ele passa por essa ativação positiva dos sentimentos, por esse arquétipo do amor, da mãe benéfica, da mãe positiva, que balanceia o pai que exerce o poder com a mão de ferro. Então, a nossa evolução passa por ativar também o chakra cardíaco, esse chakra dos sentimentos, da sensibilidade. Um outro motivo porque esse eclipse é tão intenso e tão forte, apesar de ser um eclipse parcial, é o fato de ele acontecer 2 dias antes da conjunção exata de Saturno e Plutão. Essa conjunção que está sendo tão falada já há vários anos e que está sendo super comentada no meio astrológico. Saturno e Plutão, quando estão juntos, eles representam mudanças nas estruturas sociais, econômicas e políticas do mundo. Então, são transformações muito profundas que acontecem em diversas esferas, no coletivo e também na nossa vida pessoal. Os ciclos de Saturno e Plutão, eles variam entre 37 e 38 anos. A última vez que eles fizeram conjunção foi em 1982, no signo de Libra. E agora, essa conjunção de Saturno e Plutão em Capricórnio representa transformações profundas na esfera do poder material, na esfera das instituições governamentais e na autoridade exercida no mundo. E esse eclipse de hoje potencializa enormemente essa conjunção que já é por si só extremamente intensa e muito poderosa. Então, Saturno e Plutão juntos representam a transformação das estruturas socioeconômicas e políticas. Então, 2020 é de fato um ano muito importante, de muitas transformações e mudanças em várias esferas. Como eu disse, a última vez que essa conjunção tinha acontecido tinha sido em 1982 em Libra. A conjunção anterior foi em 1947 em Leão. E a anterior a essa foi em Câncer, em 1914. Então, essa conjunção e o eclipse, ela também vem chamar a um movimento de regeneração do poder, de uma transformação na forma que o poder é exercido no mundo, na forma de nós nos estruturarmos no mundo, inclusive como espécie humana. E quando se identifica que esse poder está sendo exercido de uma forma injusta, de uma forma errada, equivocada, talvez até maléfica, é possível que esses poderes sejam desestruturados, destruídos, desmontados, para que eles possam ser reconstruídos, para que possa haver uma regeneração profunda e que ele possa ser exercido a partir de então de uma forma mais equilibrada, mais justa e mais saudável. Esse eclipse ele faz parte da série Saros Lunar 144, uma série
é relativamente jovem. O eclipse é parcial exatamente porque ele está no começo da série. Se eu não me engano, esse é o membro 16 de uma série de 71 eclipses. Essa série começou no Polo Norte, daí os eclipses acontecerem sempre junto à cabeça do dragão. Os temas dessa série falam também de separações abruptas e dolorosas, porque quando a gente olha no mapa inicial da série, a gente vê algumas configurações bastante tensas. Essa série começa com uma lua cheia ocorrendo no eixo Leão e Aquário, que coloca esse dilema do indivíduo versus o grupo ou o coletivo. Nesse mapa, nós também vemos uma configuração T ou T-square fixa, Vênus numa oposição exata a Urano, que já fala dessa possibilidade de rupturas abruptas nas relações e nos acordos, e os dois fazendo também uma quadratura com Saturno em Escorpião. Então é um tempo bastante tenso e delicado nas relações e nos acordos, sejam essas relações afetivas de negócios ou no escopo mais amplo, até mesmo acordos entre empresas, entre países, entre entidades. Então, a possibilidade de separações, de rupturas, ela existe e é bastante forte. Nós também temos Quiron bastante destacado e Marte. Quiron é o ponto médio entre Marte e Mercúrio, então a gente também tem uma possibilidade de discussões muito abrasivas, de altercações entre as pessoas, nas nossas relações próximas, que podem ferir, que podem machucar e ofender, e isso também pode atrapalhar o desenvolvimento de negociações e das nossas relações. Porém, o eclipse acontece no nodo norte, na cabeça do dragão. Então, o que quer que aconteça, nós somos levados, somos direcionados para situações e acontecimentos que vão nos empurrar para o futuro, que vão nos confrontar com o que nós precisamos fazer para evoluir, o que nós precisamos deixar para trás para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver. E como eu já disse, com a Lua em Câncer conjunta ao nodo norte, nós precisamos ativar em nós esse arquétipo do amor, esse arquétipo da mãe positiva, esse arquétipo da doçura, da gentileza e da autonutrição, do cuidado com a gente mesmo, assim como do cuidado dos nossos entes queridos, daquelas pessoas que estão próximas a nós, que são importantes na nossa vida. Esse é um momento em que nós precisamos de apoio mútuo, nós precisamos cuidar uns dos outros para que a gente possa criar essa rede de apoio e de suporte para enfrentar as transformações coletivas que estão batendo na nossa porta. Lembrando que eclipses acontecem a cada 6 meses. Então esse eclipse é muito potente, mas ele não é o fim do mundo, obviamente. Então este eclipse, ele é seguido por mais 3 eclipses que acontecem entre junho e julho, lá no meio do ano. Agora, nós precisamos nos fortalecer para nós termos clareza do que é que nós precisamos fazer, qual é a atitude que nós precisamos tomar na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional e coletiva para favorecer essas mudanças. E apesar de toda essa tensão, uma coisa que a gente precisa fazer também é enfrentar os nossos medos. De cara limpa, de peito aberto, olhar para aquilo que mais nos amedronta, enfrentar isso, imaginar o que de pior poderia acontecer no cenário que nós estamos imaginando. Supondo que acontecesse, como é que nós agiríamos? Quais seriam as nossas saídas? Então, quando a gente enfrenta, esse medo perde a força e nós temos mais elementos para lidar com ele e para também nos preparar e fazer o que é preciso. Então, esse tempo tão desafiador, tão extremo que nós estamos vivendo, na verdade, ele traz grandes oportunidades de nós nos transformarmos,
de transformarmos a nossa vida individual e de transformarmos também a nossa vida coletiva, de transformarmos a forma como nós também nos relacionamos com esse planeta, com a Mãe Terra, que é a nossa mãe maior, que é ela que nos sustenta. Então, esse eclipse também coloca uma ênfase nisso. Como é que está a nossa relação com essa mãe de quem depende a nossa nutrição, a nossa sobrevivência neste mundo, neste planeta? Será que a gente respeita essa mãe? Será que a gente trata ela com o devido carinho, cuidado? Será que a gente responde, retorna para ela esse carinho e esse suporte que ela nos garante? Porque nós, afinal, nós vivemos nesse planeta, nós somos parte desse planeta e de todo esse ecossistema. Mas a gente esquece disso, a gente acha que a gente manda nele. A gente age muitas vezes com esse poder patriarcal representado por todos esses planetas em Capricórnio, dominando, explorando, colocando sob os nossos pés. Então, essa também é uma relação que precisa ser revista para que a gente possa garantir a nossa sobrevivência nesse planeta. Então, recapitulando, se nós tínhamos esse poder patriarcal, essa grande autoridade masculina, esse grande poder controlador bastante destacado no eclipse de Capricórnio, lá de 26 de dezembro, agora nós somos lembrados da necessidade de equilibrar com a força feminina, com a força mais sutil, a força da gentileza, com esse olhar mais materno, com esse olhar do cuidado. Olhar também para as nossas memórias, para o nosso passado, honrando tudo isso, sem que a gente fique preso a isso, sem que a gente fique lá atrás, vivendo apenas dessas memórias. Então, é um olhar para o futuro que engloba, reconhece a importância do passado, da origem, daquilo que veio antes. É um olhar para a autoridade, é um olhar para os nossos feitos profissionais mundanos, é um olhar para a nossa realização externa como indivíduo social, sem esquecer que antes nós precisamos nos abastecer internamente, nós precisamos abastecer, alimentar, nutrir a nossa alma de amor, de vínculos, de gentileza. É o cuidado com a gente mesmo e o cuidado com os outros, porque a vida, ela é uma teia de interdependências. A gente, por mais que seja independente e autossuficiente, a gente sempre vai precisar uns dos outros. E é ótimo que seja assim. Neste eclipse lunar em Câncer, a gente precisa se perguntar o que nós podemos fazer para promover as transformações tanto nós queremos na nossa vida. A gente precisa estar disposto, estar abertos a essa mudança e ativamente procurá-la também. Trazer também para a luz da nossa consciência aquele passado que precisa ser liberado. E mesmo que a gente não consiga de imediato, a gente pode sim dar pequenos passos em direção a esses padrões mais saudáveis, a dar pequenos passos em direção ao nosso futuro e a essa nossa evolução. Então eu desejo a você um excelente eclipse. Ele acontece nesta sexta-feira no horário de Brasília, às 16 horas e 12 minutos, esse é o horário da lua cheia. Acontece no horário de Lisboa, às 19 horas 12 minutos, no grau 20 do signo de Câncer. Eu desejo que você tenha disponibilidade para essas transformações, sobretudo que você descubra dentro de você um manancial de amor, primeiro por você mesmo, e de amor por aqueles que lhe são caros, e em última instância, de amor pela Mãe Terra e pela humanidade. O que nós mais precisamos ativar nesse momento são esses arquétipos do amor, da gentileza, da boa mãe, que todos nós temos dentro de nós. A gente só precisa se conscientizar e permitir que ela aflore.